E aí, pessoal, tranquilo? Beleza? Vamos lá para mais uma aulinha de português? Olha só, a gente vai agora entrar num assunto novo. O assunto é inferências. Assunto que tem relação direta com a parte de interpretação de texto, tá? Só que como é que eu gosto de pegar esse assunto? Eu gosto de pegar esse assunto já pela própria palavra inferências. Inferências, se você pegar aqui a primeira sílaba e separar, você tem esse in, e inferências vem de inferir. E o que significa inferir? Que tem a ver, obviamente, com a palavra inferências. Se você pegar uma tradução simplória para ferir, ferir tem a ver com a ideia de tocar, não no sentido de tatear, de encostar com a pele, uma pele na outra, mas é um sentido de encostar no sentido de olhar para. Quando você olha para alguma coisa, você está tocando aquilo com os olhos, digamos assim. Esse in, na língua portuguesa, ele também aparece em outras palavras, tipo, por exemplo, interior. Então, se esse in ele aparece em palavras tipo interior, ele tem a ver com o quê? Ele tem a ver com o sentido de estar dentro. Então, inferir, numa leitura muito basiquinha, significa tocar dentro. Dentro do quê? Do texto, Já que inferências a gente faz acerca de textos, sejam eles falados ou não, tá? Tanto faz, certo? Eu gosto ainda também de fazer uma relação desse assunto com o assunto que a gente estudou antes, O assunto que a gente estudou antes foi referência textual. E eu não sei se você lembra, mas a gente também dissecou a palavra referência. Referência vinha de referir. Vinha de referir. Esse ferir é o mesmo. Tem a ver com a ideia de tocar. Voltar a apreciar, olhar ali. E esse re significava o quê? Significava o mesmo re que acontece lá na palavra refazer, que é de novo. Certo? Então era um tocar de novo, voltar a olhar de novo, voltar a prestar atenção de novo. Sim? No sentido de retomar o olhar para, voltar o olhar para. Sim, aqui em inferências você vai voltar a olhar para questões relacionadas a dentro do texto, tá? Só que como é que vai ser isso? A gente vai dar uma melhorada nisso ainda no transcorrer dessa aula. Então vamos lá. Agora a gente vai estudar esse bagulhete todo aí. Então agora nós vamos botar um textinho aí para ficar bonitinho, organizado. Nós vamos estudar ou lembrar o que são inferências. Popularmente a gente chama de inferências aquela questão de ler as entrelinhas, não é isso? Isso tem relação direta com as questões que a gente costuma olhar para uma prova e falar assim, poxa, isso aqui é interpretação de texto. Só que vamos lá, a gente vai voltar aqui o olhar para a questão das inferências. Mas a pergunta inicial que a gente tem que se fazer mas o que é inferir? Vamos deixar isso anotado bonitinho. O que é inferir? Vamos deixar isso bem respondido aqui. Tal como a gente já viu ali no início, naquele dissecar da palavra, naquele separar a palavra, inferir é o quê? Numa leitura inicial. É tocar dentro do texto. Tocar dentro do texto, certo?
Beleza? E é o que eu estava comentando antes. É aquela história de saber ler as entrelinhas. É saber ler as entrelinhas. É claro que se você pegar a palavra entrelinhas e tentar interpretar o pé da letra, entre uma linha e outra não tem nada, né? Tem espaço e branco, né? Mas é um sentido simbólico aí, certo? Tranquilo? Isso, na verdade, diz respeito a olhar a parte mais profunda do texto, né? Que não está só na superfície, ali nas frases, nas palavras que estão compondo o texto. A parte mais profunda do texto, certo? Isto é, a parte não superficial. A parte não superficial. Quando se fala de superficial, tem a ver com superfície, o que está lá visível, o que está lá escrito, tá? Belezinha? Então, essa é a primeira anotação, a primeira resposta que a gente tem que dar, tá? Só que em inferência, a gente tem que lembrar que em prova, né, pode receber outros nomes. Então, vamos anotar isso aí também. A inferência além disso que a gente já anotou, também pode receber outros nomes. Outros nomes. Tá anotando? Se não tá anotando, depois pausa e copia, tá? Vamos lá. Que outros nomes ela pode receber? Ela pode ser chamada. Ela pode ser chamada. Só que a gente tem que saber porque na hora de uma questão de prova, qualquer coisa do tipo aí, né, você tem que saber que outros nomes podem aparecer na sua frente, requisitando a sua capacidade de saber ler inferências, né? Ela pode ser chamada de implícito, né? De implícito, que é aquilo que não está à mostra, que não está à mostra, tá? O que não está à mostra, você sabe muito bem, é o que não está visível. É o que não está explícito. Certo? Né? E ainda, você pode dizer que é o que não está escrito ou dito no texto. Certo? Tranquilo? Tá? Não está lá escrito palavra a palavra, né? Palavra por palavra. Frase por frase, ou frase a frase.
na superfície do texto. E a superfície do texto é aquilo que a gente enxerga, né? Ou no texto falado é aquilo que a gente está ouvindo direto, cada frase que a pessoa vai falando. Certo? Aliás, aqui a gente costuma falar da palavra texto direto, né? E a gente nem atina para o que significa de fato texto. Né? Texto, inicialmente, é o que a gente chama de dito escrito, né? O que está à mostra, visível. Então vamos anotar isso. Aliás, lembre ou saiba que o que chamamos de texto, e a gente tem que fazer essa observação aqui por causa da palavra implícito que a gente botou ali, tá? Texto, seja ele escrito ou falado, né? Texto oral, corresponde ao que está à mostra. Texto é sempre isso, corresponder ao que está à mostra, ou seja, ao que está explícito, ao que está explícito, né? O que está visível. Beleza? Tá? Você vai falar assim, mas e quando a pessoa é surda-muda, né? Tem lá a deficiência de falar. Ela vai ter um gestual típico lá, da linguagem de Libras, né? E esse é o texto dela, né? Isso não tem problema, tá? Aí o recurso que a gente tem, se é via forma gráfica, escrita, né? Se é sonora, falada, se é gestual, não importa, né? Se é um desenho, uma imagem, uma foto, isso não importa, né? O que você enxerga ali, naquele momento, o que você ouve, no caso do texto falado, que é o que está sendo mostrado, está sendo explicitado. Isso é o texto, né? O que você vai dali poder interpretar, digamos assim, é que já começa o movimento de inferência de cada texto que vai sendo dito, vai sendo mostrado para gente. Tranquilo? Só que aí sim, essa parte de inferências, né? Inferências você tem pelo menos dois tipos básicos, uma divisão básica, digamos assim, mais técnica, acerca de inferências, tá? Então, vamos lá fazer essa observação, né? Apesar de a gente estar falando de inferências de modo geral, a gente tem que lembrar que, no entanto, há dois tipos mais frequentes de inferências. Dois tipos mais frequentes de inferências. Então a gente vai ter que ir para elas. E eu vou fazer aqui uma separação mais ou menos técnica. E eu estou falando dois tipos porque existem mais, tá? Mas só vou falar desses dois aqui. Que, aliás, você nem vai precisar saber tanto deles para efeito de prova, mas eu vou botar aqui para a gente conseguir se entender melhor, né? Perceber as coisas de maneira mais apurada, né? E com isso você também vai ter mais informações que os outros costumam ter quando se fala desse assunto, né? Porque, de modo geral, até onde eu vejo, ninguém faz a separação, ou pouca gente faz a separação, também não vi todo mundo, né? Mas pouca gente faz a separação que a gente vai fazer agora. Então vamos lá, quais são os dois tipos de inferências que a gente tem, né? Que a gente pode encontrar por aí? Você tem inferências que podem ser chamadas de pressupostos. Vou botar aqui em vermelho, pá.
pressupostos, tá? E a gente vai ter outro tipo que a gente chama de subentendidos, tá? Bom, enfim, vamos lá. Qual é a diferença entre cada um dos dois tipos? Né? Só um detalhe, por que a gente tem essa subdivisão e vai visualizar essa subdivisão? Porque você vai aprender, na verdade, a olhar para o texto e saber o que pensar realmente, o que é possível pensar realmente acerca do que foi dito, do que foi falado, do que foi escrito. Você vai conseguir saber com maior precisão se é uma inferência possível ou se não é uma inferência possível acerca do texto que você está lendo, tá? Porque olha só, o que são os pressupostos? Os pressupostos, né? Aliás, eu gosto de dividir essa palavra aqui também. Essa palavra aqui é interessante da gente fazer uma divisão nela. Olha só, na palavra pressuposto você tem o pré, tem o su e tem o postos. Né? O postos tem a ver com o verbo por, tá? O su tem a ver com o nosso prefixo sub. E o pré é o nosso prefixo que aparece em pré-conceito, pré-história, né? E esse pré, já vou botar o significado dele. O que significa o pré na língua portuguesa? O que é um pré-conceito? É um conceito anterior, que vem antes. Né? O que é a pré-história? É antes da história. Né? A tradução mais imediata é isso. O sub significa o quê? Sub significa abaixo. Certo? E esse por aqui, o que é que vai representar na prática para a gente? O que se põe para a gente é sempre o texto, que é o que a gente vai ter como ferramenta para avaliar. Então, ao pé da letra, o que significa a palavra pressuposto? Significa que você vai olhar antes o que foi colocado embaixo do que está posto. Como assim embaixo? Embaixo, mas antes. Foi colocado antes do que está posto. O antes é mais importante do que o abaixo. O que significa isso na prática? Na prática, você tem que ver o que é que fez com que a pessoa falou a frase que venha lá ter falado para você, né? Ou escrito. Tem sempre um antes que motiva aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo muito rápido, né? Depois a gente anota, tá? Quando você tem uma frase do tipo, alguém chega e fala assim, a porta fechou. Quando alguém fala, a porta fechou, né? Vou botar essa frasinha aqui, no cantinho. A porta fechou. Vou botar aqui antes de subentendido, que a gente vai escrever ainda a definição de pressuposto. Se você tem isso aqui como texto, qual é o pré desse texto? Qual é o pré? Vou botar a seta até invertida aqui. O pré desse texto, para a pessoa poder dizer esse texto aqui, e ele ser verdadeiro, corresponder a uma verdade possível, significa o quê? Que só dá para dizer essa frase e ela ser legítima, ser verdadeira, ser garantia de um fato real, se antes a porta estava como? Se antes a porta estava aberta. Isso aqui é o pré, é o antes desse texto, a porta fechou. Tá claro isso? Já deu para visualizar alguma paradinha? Deu? Então, beleza. Então, olha só. Como é que a gente vai anotar, então, a definição de pressuposto? Se você, a princípio, parece que entendeu já esse exemplinho rápido, tá? Pressuposto, então, é uma inferência. Os pressupostos são inferências. São inferências, são não ditos. São informações que não foram ditas. Vou botar aqui, não ditas.
que fazem o quê? Que garantem a verdade do texto. Ou seja, do que é dito, do que é escrito, do que está posto. Certo? Do que é posto lá na sua frente. Beleza? Visualizou? Então, qual é a parte importante aqui de você marcar? A parte importante é o que garante a verdade do texto. Certo? Tranquilo? Marcou aí? Tá? Então, os pressupostos são inferências. Como é que a gente pode traduzir inferência se você quiser uma tradução, sei lá, simplória também? Inferências são entendimentos. Entendimentos. São raciocínios derivados. Raciocínios. Vou botar nem derivados, mas raciocínios possíveis. Porque tem raciocínios que não são possíveis. Tá claro isso? Tá? São raciocínios possíveis. Certo? Se a gente quiser uma traduçãozinha simplória, é isso aí. Tá? Então, inferências aqui pressupostas são raciocínios possíveis que vão garantir a verdade do texto. Então, na prática o que garante a verdade do texto, a porta fechou, é o fato de a porta em algum momento estar aberta. Porque se ela sempre esteve fechada, eu não tenho como dizer, nem por que dizer, a porta fechou. A não ser que eu esteja inventando, né? Inventando um fato. Aí tudo bem. Aí eu faço qualquer frase, qualquer maluquice, tá valendo. Tá? Mas se for para tentar descrever objetivamente a realidade, os fatos, tudo mais, eu não posso dizer a porta fechou se ela antes não estava aberta. Não faz sentido nenhum. Se ela sempre esteve fechada, trancada, né? Enfim, já está há muito tempo trancada, e eu chego e falo assim, a porta fechou. Né? Eu tô maluco, eu tô doidão. Tá claro isso? Beleza? Certo? Então vamos lá. Se pressuposto é o que garante a verdade do texto, adivinha o que é um subentendido? É o contrário. Os subentendidos são inferências. São não ditos, né? São raciocínios aí que seriam possíveis, mas que não garantem opa, comi a letra, não garantem a verdade do texto. Não garantem a verdade do texto. E o que é o texto? Você já sabe. É o que foi dito, no caso texto falado, é o que foi escrito. No caso texto escrito, seja ele uma imagem, um gestual, não importa. E o texto é o que está posto. É o que vai se pondo ali na sua frente enquanto ouvinte ou leitor. Tá claro isso? Tá? Até porque se você fosse dissecar a palavra subentendido, o subentendido só tem duas partezinhas. O sub, que é o nosso prefixo, o sub, que é o nosso prefixo, que significa abaixo, a gente anotou lá em cima, tá lá em cima anotado, estou marcando aqui, beleza? E tem aqui o entendido, que vem de entender. Então é um entendimento abaixo do que está escrito, por debaixo do que está escrito, mas que não necessariamente vai garantir a verdade do texto. Então, por exemplo, se você pega lá, a porta fechou, alguém diz essa frase, a porta fechou. Eu posso pensar que a fechadura está ruim? Não. Quer dizer, até posso, mas isso é garantido? Não. Eu posso pensar que a maçaneta está com defeito, que a lingueta está com defeito, que o portal está ruim, eu posso pensar alguma coisa do tipo, posso pensar que alguém empurrou a porta, 20 pessoas empurraram a porta?
Poder pensar, eu até posso, cara, porque eu posso pensar qualquer coisa. Mas isso vai ser garantia de uma inferência verdadeira, possível? A gente tem como garantir isso? Não, tá? Então, essa parada. Então, só para você marcar direitinho. Quando você tem aí os subentendidos, o que é importante marcar é que eles não garantem a verdade do texto. Né? Então, essa situação que eu estava falando aí de para a frase a porta fechou, você quer pensar que 20 crianças empurraram, lingueta está com defeito. Beleza, você pode até pensar, cara, mas não garante nada. Então, seria uma espécie, o subentendido, de inferência, digamos assim, errada. Né? Ou errada, ou pelo menos que não se sustenta. Ou que não sustenta o que foi dito. Né? Seriam entendimentos ou raciocínios que a gente na prática chamaria de errado, né? Dependeria pelo menos de ou não possíveis. Vamos botar não possíveis que é melhor, né? Inicialmente não possíveis. Nesse caso aqui, dos subentendidos. Já você precisa de mais informações para ver se aquele outro tipo de raciocínio que você teve acerca da frase a porta fechou é um raciocínio viável ou não é um raciocínio viável, tá? Isso é um raciocínio possível ou não é um raciocínio possível. Tá beleza? Certo? Então, em função disso é que a gente vai fazer o nosso treino e depois exercícios, tá? Acerca de interpretação de texto, acerca de reconhecer inferências ou não. Tá beleza? Certo? Então, vamos lá fazer a sequência disso, chamando a atenção para esse fato. Aliás, na hora de avaliar uma frase, qual vai ser o tipo de inferência correta, né, que a gente está estudando aqui? Vai ser o subtendido ou o pressuposto? Vai ser o pressuposto. Joia? No final das contas, em qualquer questão de prova, qualquer exercício, tudo é chamado de inferência. Só que a gente vai querer a inferência correta. A inferência correta é a inferência possível, que aqui a gente está estudando com o nome de pressuposto. A inferência que não é possível ser feita, né, que é o subentendido que a gente está estudando aqui, é a inferência errada, é a resposta errada da questão, né, aquela que você não deve marcar na hora de uma questão. Tá claro isso? Tá? Beleza? Mas vamos anotar aqui para a sequência para a gente até fazer um treininho melhor, além desse exemplo aí da porta. Tá? Então vamos lá. Sendo assim, vamos terminar a nossa anotação direitinho. Sendo assim, depois da gente estudar aí pressuposto subtendido, fez a diferença. Sendo assim, depois, vamos deixar anotado para você não esquecer, não ficar só minha voz. Depois dos dois conceitos acima, vamos observar a gente vai fazer um treino agora, tá? As inferências. Vamos observar as inferências feitas acerca do texto que a gente vai botar aqui. Esse é um texto exemplo. Vamos botar como exemplo para treinar. Tá? Vamos botar como exemplo para dar uma treinada. E a gente vai produzir inferências, né? Vou aqui escrever algumas inferências para a gente detectar o que seria um pressuposto e o que seria um subtendido. Para observarmos, treinarmos
tanto faz. Qual delas, qual das inferências é um pressuposto e qual é apenas um subentendido. Tá? Então vamos lá. Veja agora o exemplo. Vejam agora o texto no exemplo. No exemplo a seguir, e avalie as inferências vinculadas a ele, a esse texto aí. Vamos lá para o texto? Para a gente fazer esse treino? Vamos? Vamos pegar aí um texto exemplo e analisar direitinho, tá? Vamos lá. Vou botar aqui. Vou botar aqui texto exemplo. Texto exemplo. Isso é o que a gente vai observar. Vamos botar aqui, preto mesmo. Vou botar um texto muito comum do dia a dia, que o texto é Márcio parou de fumar cigarro comum, tá? Então não se esqueça, aqui está o seu texto, e texto é o que está posto, é o que está explícito, é o que está visível, tá? É o que está escrito ou dito, certo? É o que está escrito, no caso texto escrito, aqui a gente está escrevendo, mas podia ter sido dito, tanto faz. Beleza? E aí vamos partir para a avaliação das inferências. Então bota aí. Avalie agora as inferências abaixo, as inferências a seguir. A gente vai tentar ver o que é pressuposto ou com o que é subentendido. E aí a gente vai observar o que seria uma resposta correta de prova. Certo? Vamos lá? Vamos observar aí. O texto é Márcio parou de fumar. Vamos supor que você está olhando para esse texto, ouviu essa frase, e aí você pensou assim, porque tem gente que vai começar a pensar um monte de coisa. O que é inferir, galera? Inferir é pensar coisas acerca do texto. Né? É começar a especular, começar a criar hipótese, começar às vezes a viajar na maionese. Tem gente até que viaja na maionese, né, na hora de interpretar um texto, né? Na hora de pensar o que coisas possíveis, o que ela acha possível de ser pensado acerca do que ela está ouvindo lá numa conversa, num bate-papo. Né? Eu vou até numerar essas inferências aqui para a gente, né,
depois poder fazer referência a elas. Primeira inferência que o nego pode pensar aí. Tem gente que pode olhar para essa frase, Márcio parou de fumar, e pode pensar assim, Márcio parou de fumar porque, de repente, descobriu que está com câncer. Então, para não agravar o câncer, tentar ainda salvar alguma coisa, ele parou de fumar. Certo? Tranquilo? Só que tem gente, vamos passar logo para outras inferências possíveis, depois a gente vem avaliando, né? Tem gente que pode pensar assim, Márcio parou de fumar porque, sei lá, Márcio entrou para a religião. Márcio entrou para a igreja, entrou para a religião, qualquer religião que seja, não importa. Umbanda, candomblé, espiritismo, budismo, qualquer coisa, islamismo, não importa. Tá? Depois, tem gente que já não vai pensar em nenhuma das duas coisas anteriores. Tem gente que vai olhar para a frase Márcio parou de fumar e vai achar que ele é um cara radical, né? Toma atitudes radicais, né? E ele fumava muito e radicalizou e parou. Então tem gente que acha que ele parou porque ele era radical, fumava muito e radicalizou de vez, parou. Tem gente que acha já o contrário, que ele só conseguiu parar de fumar porque ele, Márcio, fumava pouco, então não era tão viciado assim, não era tão dependente químico assim do cigarro, da nicotina, e aí parou de fumar. Tem gente que já vai pensar o seguinte, tem gente que é, sei lá, preguiçoso, e aí vai pensar assim, ele parou de fumar porque ele fumava, ué. Tem gente que tem um pensamento muito vagabundo, muito preguiçoso e pensa só isso. Não quer ficar viajando maionese na vida dos outros. Também pode ser isso. Tem gente que vai pensar que a mulher do Márcio engravidou. Repare que são raciocínios que as pessoas podem ter por aí. A mulher do Márcio engravidou. Então são inferências que a galera vai fazendo e a gente está anotando aqui para a gente analisar. Certo? Depois, tem gente que vai pensar o quê? Que Márcio parou de fumar porque Márcio virou atleta. O cara já está pensando em geração saúde, melhorar a saúde, e vai pensar que Márcio virou atleta. Foi para natação, foi sei lá o quê, lutar boxe, fazer alguma arte marcial, outra qualquer, sim, enfim, velocista, virou velocista, maratonista, qualquer coisa do tipo, ciclista, foi pro triatlo, quer ser triatleta, aí parou de fumar. Tem gente que acha que Márcio agora melhorou a qualidade de vida. Melhorou a qualidade de vida. Tem gente que vai pensar isso. Tem gente que vai pensar que Márcio... O que mais nego pode pensar? Márcio, sei lá, largou o cigarro, mas mudou de vício. Agora tá só na bebida. Ou sei lá o que, alguma outra droga. Tem gente que vai pensar que, sei lá, Márcio conheceu Jesus. Tem um pouco a ver com aquele que entrou para a igreja. Márcio conheceu Jesus. Conheceu Jesus. Tem gente que vai pensar que Márcio... Já tem coisa pra caramba, né? Vou parar por aqui. Botar mais uma só depois. Que Márcio, agora que largou o cigarro, se tornou uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor. Repare que eu estou botando um monte de inferência aqui para a gente treinar bastante.
E ainda, tem gente que também, ainda naquela vibe da preguiça, vai falar assim, Márcio parou de fumar porque Márcio morreu, sei lá. Né? Não quer se dar o trabalho de ficar pensando o que é que fez Márcio parar de fumar. Tranquilo? Bom, acho que já tá bom, 12 frasezinhas. E aí, vamos lá olhar para cada uma dessas frases. Certo? Vamos lá. Por favor, tenha sempre em mente o seu texto. Eu vou sempre voltar a ele. Estou até aqui sublinhando ele. Né? Não esqueça dele. Na hora da prova, na hora de um exercício, o que você tem que fazer? Para cada inferência, se necessário for, você tem que voltar a olhar para o seu texto. Tá? Não fica já achando que está na sua memória, não. Beleza? Então vamos lá. Olhando para o texto e olhando para a primeira inferência que a gente anotou aqui. Quando você olha para o texto, Márcio parou de fumar, você tem como dizer que exatamente ele parou porque ele está com câncer? Tem como dizer? Tem? Não tem, não. Né? Então, você não tem como dizer isso. Né? Você não tem como garantir. Então, a primeira frase não garante a verdade do texto. Né? Se não garante a verdade do que está sendo dito, se não garante, eu vou botar só não garante ali para não ocupar o espaço. Se não garante a verdade, essa primeira dá para botar. Se não garante a verdade do texto Márcio parou de fumar, você não tem como afirmar isso, se ele está com câncer, ele está gripado, gripe suína, né? Se ele está com sei lá o que, a doença da pandemia aí, se ele está com tuberculose, você não sabe. Né? Não tem como afirmar se é câncer, o que é. Né? Se é que ele está doente. Tá claro isso? Então, se não tem como afirmar nada disso, isso aqui seria, naquilo que a gente acabou de ver, seria um pressuposto ou um subentendido? Seria só um subentendido. Joia? Seria só um subentendido. Tá claro isso? Tá? Beleza? Depois, quando você olha para o texto de novo dizendo lá, Márcio parou de fumar, você sabe dizer se Márcio entrou para a religião? Sabe dizer se agora ele é evangélico, católico, budista, hein? Sabe dizer se ele entrou? Sabe? Sabe dizer até se ele não tinha religião antes? Porque às vezes tinha religião, mas era fumante mesmo assim. Não, né? Não sabe dizer, né? Então é outra interrogação aqui, você não tem como garantir isso. Então, de novo, isso aqui é um pressuposto ou um subentendido? É um subentendido. Tá claro isso? Isso aqui não garante a verdade do texto. Não dá para afirmar isso, tá? Não é uma inferência possível com o que a gente tem ali de texto. Se tivesse mais informações, de repente, olhando para o resto, poderia ser, mas não é, tá? Então vamos lá, olhando para a terceira inferência. O texto é a terceira inferência que a gente anotou. Olhando para o texto, Márcio parou de fumar. Você sabe dizer se ele fumava muito? Se ele fumava 300 cigarros por dia? Se ele fumava 20, 50, 2, meio cigarro? Você sabe dizer a quantidade? Não sabe, né? Então não dá para garantir a verdade do texto. Se não dá para garantir a verdade do texto, isso aqui de novo é só mais um subentendido. Beleza? Joia? Bom, e nessa vibe você raciocina a quarta inferência. Olhando para o texto, Márcio parou de fumar. Você sabe dizer se ele fumava pouco? Se era só meio cigarro, só a guimba, só ali o mata-ratozinho final? Não, né? Então, de novo, se você não tem como garantir, se essa inferência não tem como garantir a verdade do que está sendo dito, você não tem como saber a quantidade, nem para mais nem para menos, então é outro subentendido. Né? E aí, de novo, vamos lá, olhando para a quinta inferência. Olhando para o texto, Márcio parou de fumar. Você sabe dizer se o Márcio fumava? Bom, é o mínimo, né? É o mínimo que se espera. Porque se o maluco parou, é porque ele fumava. Se era muito, se era pouco, se era viciadão, viciadinho, não interessa. O que interessa é que aqui você tem o que garante a verdade do texto. E o que garante é chamado de pressuposto. É o mínimo que tem que ter antes. Ele tem que ter sido fumante, né? Fumante fumava antes. Isso aqui garante a verdade do texto. Tá claro isso? Até agora é o que garante. A gente pode olhar para mais outras aqui e ver se tem outra que aparece garantindo a verdade do texto. Certo? Vamos lá olhar para o resto, então?
Então, olhando para o texto lá, Márcio parou de fumar. Você sabe dizer se, olhando apenas para o texto, Márcio parou de fumar, você sabe dizer se a mulher dele engravidou? Aliás, você sabe dizer se o Márcio é casado, se ele é enrolado, se ele está namorando, se ele é noivo. Você sabe dizer alguma coisa se ele tem mulher? Aliás, você sabe dizer se ele é heterossexual ou homossexual, enfim, homoafetivo, hein? Não sabe, né? Então, se não sabe, né, muito menos dá para dizer se ela está grávida. Tá claro isso? Então aqui, isso não garante a verdade do texto. Quem pensa isso está, né, viajando na Helmas, está viajando na maionese. Isso aqui é só mais um subentendido. Né? Se fosse um texto grandão, falasse lá que o Márcio era casado, a mulher dele está grávida e decidiu parar de fumar, aí é outra história, aí muda o raciocínio. Né? Mas não é o caso, a gente só tem a frase Márcio parou de fumar. Então, olhando para ela de novo e olhando para a inferência 7. Olhando para a frase Márcio parou de fumar. Você sabe dizer se o Márcio virou atleta? Aí você sabe dizer se ele já não era antes? Né? Ele podia ser um cara que, né, mesmo sendo fumante, ia para academia, treinava, fazia natação, algum esporte, né? Handebol, voleibol, futebol de salão, qualquer coisa do tipo. Né? Mas dá para dizer que ele virou atleta? Não, não dá, né? Então também não garante a verdade do texto. Então isso aqui é só mais uma inferência subentendida. É só mais um subentendido. Tá claro isso? Inferência 8. Olhando para o texto, Márcio parou de fumar. Você sabe dizer se ele melhorou a qualidade de vida? Melhorou a qualidade de vida. Essa pega muita gente, hein? Tem gente que vai falar assim, melhorou. Eu vou dizer, não sei. Por quê? Porque o conceito de qualidade de vida, galera, não se esqueça, ele inclui só o tabagismo? Só ser fumante, deixar de ser fumante? Não. Não inclui só ser fumante. Né? É melhor, não inclui. Não se restringe a só ser fumante. Não se limita só a isso. O conceito de qualidade de vida está relacionado a ter um salário melhor, morar perto do trabalho, ter um trabalho que não estressa, um chefe que não estressa, um monte de coisa, família que não estressa, né? Mínimo de problema na família, o mínimo de estresse na vida, né? Ter uma alimentação boa, né? Ter uma boa noite de sono, tranquila, uma série de coisas, não gerir bebidas alcoólicas, drogas, etc. Então é um leque muito amplo, tá? Porque se você não considerar essas outras coisas e ficar preso só ao tabagismo, só ao cigarro, aí você está gerando uma outra realidade que não é verdade. Você vai falar assim, qual é a realidade que não é verdade? É que vamos supor que você que está aí me ouvindo, você, claro, não é fumante. Sabe o que teria que acontecer nessa outra realidade? É que para você que não é fumante, você, para poder melhorar a sua qualidade de vida, você, uma hora, teria que se tornar fumante, se tornar viciado, largar o vício do cigarro, para só depois de largar o vício, você poder falar assim, poxa, agora até que enfim, melhorei minha qualidade de vida. Né? Tive que me tornar viciado em cigarro, largar o vício, né? Para agora eu poder dizer para minha vida, nossa, melhorei a qualidade de minha vida. E é isso que tem que acontecer? Claro que não. Né? Então aqui não se esqueça, esse é um dos fatores, não é o único. Então isso aqui não garante a verdade desse texto, não. Né? Reparou o contorcionismo que você tem que dar na sua vida para você poder dizer que você melhorou a qualidade de vida? Você vai ter que se tornar fumante e largar o vício. Então aqui você tem mais um subentendido. Tá claro isso? Bom, entendeu o raciocínio, né? Se não entendeu, volta o vídeo e ouve de novo, tá? Bom, olhando para a frase do texto e olhando para a inferência 9, a frase 9, né? Que é a nossa inferência. Olhando para o texto, Márcio parou de fumar. Você sabe dizer se o Márcio mudou de vício? Sabe dizer se ele largou o cigarro e foi para cachaça? Foi para o crack? Para maconha? Para cocaína? Né? Para o haxixe? Sabe dizer para que vício ele foi? Né? Sabe dizer? Não, não sabe, né? Até porque não tem como dizer. Não, sabe, não é possível dizer que ele mudou de vício. Né? Então aqui temos mais um raciocínio que não garante a verdade do texto.
né? Então é mais um subentendido. Tá claro isso? Depois, olhando para o texto de novo, Márcio parou de fumar. Você sabe dizer se ele conheceu Jesus? Jesus apareceu na frente dele e falou assim: opa, meu nome é Márcio, Senhor Jesus, tô aqui largando cigarro, olha que maneiro. Aliás, vou largar porque tô conhecendo o Senhor hoje. O Senhor é um cara, gente boa, bacana, né? Pena que jogaram o Senhor lá na cruz, né? Pregaram lá, pô, doeu aquele negócio, triste aquilo, hein? Vou largar aqui o cigarro agora porque conheci o Senhor. É isso que rolou? É isso? Dá para dizer isso? Não, não dá não, né? Então, se não dá, então isso não garante a verdade do texto. Se não garante, não é um pressuposto, é mais um subentendido. Então, de novo, o que a gente teve até agora, só subentendidos. E aí, olhando para a inferência 11, e não esquecendo o texto, Márcio parou de fumar, você sabe dizer se, a partir do texto, Márcio parou de fumar, dá para dizer que o Márcio agora se tornou uma pessoa melhor? Necessariamente se tornou uma pessoa de bom caráter? Aliás, você sabe dizer se antes ele já não era um bom caráter? Hein? Você já está agora acreditando que quando ele era fumante ele era mau caráter? Né? Tinha um comportamento ruim, era desrespeitoso, mal educado, um 7-1, enrolava as pessoas, trapaceava as pessoas. Dá para afirmar isso, que antes ele era mau caráter? Não, não dá, né? Então o que não dá para dizer é porque não garante a verdade do que está sendo dito. Então, se não garante, não é uma inferência possível. Então, essa inferência que não é possível, a gente chama de subentendido, mais uma aí, tá? E aí, olhando para a última inferência, não esquecendo o texto. Olhando para o texto, Márcio parou de fumar. Você sabe dizer se ele morreu? Necessariamente morreu? É claro que, né? Se morreu, parou de fumar. É óbvio. Mas sabe dizer se ele parou de fumar porque morreu? Ele morreu antes, aí, obviamente, deixou de fumar, claro. É isso? Não, parou de fumar, parou de fumar. Quando alguém fala essa frase perto da gente, que é o fulano, o fulano parou de beber, e o fulano parou de fumar, e o fulano parou de não sei o quê, e o fulano parou de comer gordura, sei lá. A pessoa morreu por causa disso? Não. Então isso aqui garante a verdade do texto? Que o Márcio morreu? Não. Então se não garante, é outra inferência que não é possível. É mais um subentendido. Então olha para isso, galera. A partir lá do texto, não vou voltar à tela, você sabe qual é o texto que o Márcio parou de fumar. Se você tem, digamos aí, uma questão de prova com essas 12 possibilidades de inferência, de respostas, qual seria, numa prova, a resposta correta? Para você marcar. Se o cara pergunta lá, infere-se do texto, o Márcio parou de fumar, o que é que se infere de maneira correta? É aquilo que garante a verdade do texto. O que é que garante? Qual é a frase que garante? A frase 5. Se isso fosse letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, seria aqui a letra E, que é a frase 5. Tá claro isso? A única resposta correta para inferência correta, raciocínio correto, entendimento correto, tá? Só que um detalhe, em prova, as questões de interpretação de texto, em geral, não vão te cobrar essa diferença entre o que você estudou aqui sobre o que é um pressuposto, uma inferência pressuposta e uma inferência subentendida. Em prova, eles vão usar qualquer palavra, tá? Seja pressuposto, seja subentendido, seja inferência, seja entende-se, seja compreende-se, qualquer coisa do tipo. Então, para a gente não esquecer, a gente vai fazer um último parágrafo para fechar essa aulinha sobre isso, tá? Mas você viu, em prova ia ser o quê? A frase 5, a frase correta, o que a gente chamou aqui de pressuposto. Mas em prova, ele vai perguntar se simplesmente qual é a inferência correta. Sou onde subentende-se corretamente, o que se subentende corretamente da frase Márcio parou de fumar. Tá claro isso? Tá? Mas vamos deixar isso anotado para você não esquecer, nem você, nem ninguém. Tá? Então vamos lá. Fazendo um parágrafo sobre como te perguntam isso em prova. Tá? Então vamos lá. Depois desse treino,
depois desse treino, que a gente treinou aqui em cima agora, né? Agora, se liga. Para não esquecer nunca mais. Para você não esquecer nunca mais. Esse detalhe é importantíssimo, tá? Vamos botar tudo aquilo que a gente estava falando. Toda vez que uma pergunta de prova, uma pergunta de prova, exercício, tanto faz, disser, infere-se, ou ainda pressupõe-se, ou ainda subentende-se, ou ainda entende-se. Estou te mostrando como é que te pode perguntar isso em uma prova, hein? Como é que a pergunta vem, se liga nisso. Ou ainda, compreende-se. Estou te mostrando as maneiras, os modos para que você conheça como podem te perguntar sobre isso. Ou ainda, depreende-se. Ou nota-se. Ou ainda, percebe-se. E o cara poderia perguntar lá, ó. Percebe-se do texto, Paulo parou de fumar que, né? E percebe-se do texto que, vou até tirar as aspas dali. Se o cara coloca qualquer uma dessas maneiras de perguntar para você, o que que ele quer da gente? O que ele quer de você? O que que a questão vai querer de você? O que se quer saber, vamos anotar. O que se quer saber é sempre o entendimento ou raciocínio, a gente já anotou raciocínio, correto. Possível. Isto é, o que garante, aquele que garante a verdade do texto. E que você
estudou aqui com o nome de pressuposto. Então, o que ele quer, na verdade, é aquilo que a gente estudou com o nome de pressuposto. Só que em prova, ele vai te perguntar de qualquer maneira esse bagulho. Tá claro isso? Sim? Certo? Tranquilo? Então, vamos só fazer uma marcação nessa partezinha aí que é importante, né? Sempre que ele te perguntar lá, se ele perguntar, infere-se, pressupõe-se, subentende-se, entende-se, compreende-se, depreende-se, nota-se, percebe-se do texto que o que ele quer saber sempre é o entendimento e o raciocínio correto, que você estudou com o nome de pressuposto, tá? Isso é toda vez que você estiver diante de uma pergunta aí. Beleza? Joia? Então, isso você não pode esquecer. A maneira do cara perguntar, tanto faz, tá? Tanto faz. Se vai ser infere-se do texto, né, que pressupõe-se do texto que, subentende-se do texto que, entende-se do texto que, compreende-se do texto que, depreende-se do texto que, nota-se do texto que, percebe-se do texto que, ou qualquer outra coisa do tipo, né, parecida com isso, né, o que ele quer é sempre o raciocínio correto. A não ser que ele queira o entendimento errado, a inferência incorreta. Né? Aí vai te dar 3, 4, 5, depende da questão, 3, 4 alternativas corretas e uma errada. Né? Aí, claro, né, tem essa variaçãozinha aí, dependendo se ele quiser a inferência errada. Mas, a rigor, se ele quer o raciocínio correto, ele vai perguntar direto. Percebe-se do texto que, infere-se do texto que, subentende-se do texto que... Né? Aí é o que a gente estudou aqui com o nome de pressuposto, que você não precisa ficar preso a isso, mas tem que saber que existe e qual é a história por trás disso. Tá claro isso? Bom, essa foi a nossa aulinha aí, básica, sobre o que é inferir, que é aquilo que a gente chama de, na prática, no dia a dia, aí, de interpretação de texto, que é necessário para todo mundo. Valeu? Pega aí a nota, né? Presta atenção aí caso tenha ficado alguma dúvida, volta, assiste o vídeo novo, né? Porque isso aí é uma aulinha que serve agora para o resto da sua vida. Compete agora, é claro, treinar para ficar mais hábil, né? Em saber avaliar o que você está pensando acerca do texto, se é possível pensar ou se não é possível pensar. Valeu? Então é isso. Fui!